E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao primeiro programa Humilde Opinião, programa no qual eu analisarei filmes e séries, sempre de acordo com a minha humilde opinião. E para estrear o programa de hoje, eu gostaria de comentar sobre o filme Kingsman: The Secret Service, também conhecido no Brasil como Kingsman: O Serviço Secreto. Sempre lembrando que no vídeo vão haver spoilers pesados do filme, ou seja, se você não assistiu o filme ainda e se você liga para spoilers, eu não recomendo você continuar assistindo esse vídeo. Mas vamos deixar de blá 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 e vamos começar a falar sobre o filme. Roda a vinheta aí, produção. O filme Kingsman: The Secret Service começa no ano de 1997, no Oriente Médio. E logo no começo do filme nós vemos os agentes da organização de espionagem secreta chamada Kingsman interrogando um homem. Só que no interrogatório a pessoa que estava sendo interrogada conseguiu de alguma forma ativar uma granada, mesmo estando amarrado na cadeira. Percebendo isso, um dos agentes pula em cima do interrogado. A granada explode e ele acaba sendo a única vítima naquela sala. E para o filme ficar ainda mais dramático, ele segue com um agente encarregado da operação visitando a esposa do falecido. E nessa visita, ele oferece a ela um medalhão de honra com um número atrás. E ele fala que se ela precisasse de qualquer coisa, para ela ligar naquele número que estava no medalhão e dizer para o operador: Oxfords, not Brogues. Mas ela se recusa. Então entra o personagem principal da história, ainda bebê. Era um menino que estava brincando na sala, o nome dele é Eggsy. Então a gente entrega o medalhão pro Eggsy. E o Eggsy acaba ficando com o medalhão pelos próximos 17 anos, que é quando a história do filme realmente começa. Conforme o tempo passa, é interessante notar como a organização Kingsman funciona. É uma organização de espionagem secreta que funciona semelhante ao Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, inclusive fazendo uma intertextualidade com essa história, embora a mesa que os agentes sentavam seja quadrada, mas isso não vem ao caso. O líder deles tinha o codinome Arthur, e todos os outros agentes tinham codinomes de acordo com a história do Rei Arthur, como Lancelot, Merlin, Galahad, nomes assim. E eles operavam completamente debaixo dos panos, sem que ninguém soubesse da existência deles, sendo todos aquele tipo de agentes fodões que conseguem aguentar um bando, uma gangue ou até mesmo um exército inteiro sozinho, lutando apenas com suas mãos e aqueles equipamentos hipertecnológicos que nem existem no mundo real. Mas a história do filme começa a esquentar quando um professor universitário é sequestrado. Então, um dos agentes da Kingsman aparece, mata sozinho todos os sequestradores, até que uma agente mais fodona que ele aparece e corta ele ao meio. Essa agente trabalhava para Valentine, que seria o vilão da história, interpretado por nada mais nada menos do que Samuel L. Jackson, mas dele a gente vai falar mais tarde. Nesse meio tempo, Eggsy cresceu, mas ele enveredou pro caminho do mal. Não só ele, como a mãe dele também. Casou com um marido abusivo que batia nela e o Eggsy não concordava com isso. Ao se envolver em uma briga com os aliados do padrasto, ele rouba o carro de um deles e é pego pela polícia e é preso. E é então que as histórias de Eggsy e do agente Galahad, que lá em 97 era encarregado da operação que matou o pai dele, se encontram. Eggsy se lembra do número do medalhão. Ele liga para esse número e fala aquela frase: Oxfords, not Brogues. Então o agente aparece, consegue libertá-lo da prisão por meios legais, e depois de uma pequena briga no bar, onde o agente mostra realmente o que ele era e o que ele fazia, e o Eggsy não dedurando ele mais tarde, ele chama o Eggsy para ser parte do Kingsman. O Eggsy aceita o convite, então ele vai para uma seleção para ver se ele era realmente apto para o emprego. Aí você vai analisar os outros candidatos e você vê que aparentemente o Eggsy é o mais incapaz deles. Porém, durante os testes, o Eggsy mostra ser um pouco mais capaz do que os outros pensavam que ele fosse. E ele foi passando, desbancando os candidatos um a um, e aí você pensa: nossa, ele vai ser o novo agente, que novidade. Mas é aí que o filme começa a me surpreender. E se tem uma coisa que eu gosto nos filmes, é a imprevisibilidade. No teste final, o Eggsy enfrenta a sua amiga, podemos dizer assim, chamada Roxy. O teste final consistia em ter a coragem de atirar e matar um cachorro
que você havia treinado durante a missão. Na hora H, o Eggsy acabou não tendo coragem de atirar, e a Roxy na outra sala deu um tiro no cachorro e ela acabou sendo selecionada como a próxima agente da Kingsman. Ao mesmo tempo, do outro lado da história, se desenvolvia a versão de Valentine. Já dava pra ver que tinha alguma coisa de errado com ele quando ele foi visto com a agente que tinha cortado ao meio o Lancelot, o agente da Kingsman, lá no começo no sequestro do professor. Ele era um multibilionário que parou de investir na prevenção contra o aquecimento global porque ele percebeu que os políticos não estavam realmente interessados em parar o processo. E as coisas que ele foi fazendo foram ficando cada vez mais suspeitas, principalmente quando ele disse que ia distribuir para a população mundial de graça um chip que dava para fazer telefonemas e acessar a internet de graça. Na boa, quem dá internet de graça para os outros? E as coisas foram ficando mais suspeitas quando nós vemos ele conspirando com alguns políticos e se aliando aos que concordavam com ele e prendendo os que não concordavam. Várias pessoas famosas começaram a assumir, inclusive a própria princesa da Suécia, sequestrada por ele por não concordar com o plano mirabolante que ele teve. Só que esse plano não foi revelado, ou seja, permaneceu uma boa parte do filme um grande mistério, o que, na minha humilde opinião, deixa o filme mais interessante de se assistir. Quando o Kingsman percebe que há alguma coisa de errado naquilo, porque eles encontraram um professor universitário lá do começo do filme, que foi libertado pelo Valentine através da agente dele, e resolve investigar o que aconteceu, é que as coisas começam a esquentar um pouco. O Galahad aborda o professor, que vinha trabalhando junto com o Valentine nessa, e a cabeça do professor simplesmente explode por causa de um chip implantado atrás da orelha dele. Galahad é ferido na explosão, mas quando ele se recupera, ele resolve cavar um pouco mais a fundo, forja uma identidade totalmente falsa, fingindo que é um multibilionário, e vai atrás de Valentine, que suspeitando da situação apenas enrola ele e implantam um microtransmissor no vinho que ele deu para ele tomar, a fim de que ele saiba onde o agente está o tempo todo, e o agente não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. E abrindo um parênteses aqui, o Valentine não é nem um pouco um daqueles vilões maus que você olha e detesta à primeira vista. Ele até que é um cara legal, um vilão simpático que anda de terno e usa um boné, coisa que não combina nada com os vilões que nós estamos acostumados. Por mais mal que nós percebemos que ele seja, eu acredito que não tem como detestar o Valentine nesse filme. Não tem mesmo. Ele é do tipo que não se importava em matar milhões de pessoas, desde que não fosse ele que puxava o gatilho. Ele, incrivelmente, não podia ver sangue, mas isso não vem ao caso. Acontece que o Valentine resolve testar o projeto maligno dele numa igreja no Kentucky, Estados Unidos. E descobrindo isso, Galahad vai atrás, ele vai na igreja no dia que eles descobriram que ia ser o teste. E o que acontece é que o Valentine coloca a mão dele num sistema criado pela própria empresa dele, e as pessoas dentro da igreja que tinham o chip que ele distribuiu gratuitamente começam a ficar loucas. E então um verdadeiro massacre se inicia, com pessoas ficando doidas, matando umas às outras, e inclusive o próprio agente, que se eu não me engano, nem o chip tinha. O agente, como ele era fodão, bem treinado, mesmo não estando sob o controle total de suas emoções, consegue matar todo mundo lá dentro que havia se tornado uma ameaça para ele e sai da igreja. Mas ele não contava que lá fora, Valentine estaria esperando por ele. Valentine não conta o plano, ele só conta que aquele chip que distribuiu entra no sistema neurológico das pessoas e fazem com que elas percam total domínio de si, ficando extremamente violentas. E é aí que o filme se torna mais imprevisível ainda. Algo que eu não imaginava que iria acontecer. Valentine saca uma arma e ele mesmo dá um tiro na cabeça de Galahad, matando o agente com que nós mais simpatizávamos no filme até agora. Mas pensando bem, isso tinha que acontecer, porque o Eggsy voltou para a história sabendo da morte do Galahad e foi procurar o Arthur, que seria o líder do Kingsman. E resumindo a história, nessa conversa ele percebe que o Valentine já havia procurado o Arthur, descobrido quem que era a Kingsman e já havia feito a sua proposta maligna pro Arthur, que havia incrivelmente concordado com isso. Ou seja, Galahad havia sido levado por uma armadilha. O plano maligno do Valentine tinha a ver tudo com o aquecimento global. Basicamente, ele funcionava num sistema de hospedeiro e vírus. Ele via a Terra como um hospedeiro e os seres humanos como um vírus, e compara tudo com a gripe. Ou seja, quando o corpo está doente e está com vírus,
o corpo aumenta a temperatura, tem febre tentando matar o vírus. E no final, ou o vírus mata o hospedeiro, ou o hospedeiro mata o vírus. Mas de qualquer maneira, o vírus morre. Não precisa ser muito inteligente para entender a comparação de que a Terra era o hospedeiro e nós, seres humanos, éramos o vírus. Nós estávamos esquentando a Terra e nós morreríamos de qualquer forma, sendo nos matando a nós mesmos ou então matando o hospedeiro, que é o planeta Terra. Então, basicamente, aquele chip de celular que ele distribuiu para toda a humanidade seria uma forma de eliminar a espécie humana, ou seja, eliminar o vírus da humanidade. E apenas as pessoas que ele escolheu para serem salvas é que, digamos assim, repovoariam a Terra, ficariam vivendo aqui. O resto da humanidade seria totalmente dizimada. Olhando numa perspectiva boazinha sobre esse plano, uma perspectiva normal de todos nós, ele é completamente maligno. Mas você olhando com os olhos do mal, ou muito frios, é um plano genial. Poucas pessoas ficariam vivas e então o problema do aquecimento global seria totalmente aniquilado. É basicamente isso que o Valentine queria. Mas é lógico que o Kingsman não poderia deixar isso acontecer. Arthur tenta matar o Eggsy através de um veneno implantado dentro de uma bebida, de um conhaque, se eu não estou enganado. E o Eggsy, já como ele tinha um passado de ladrão, digamos assim, ele consegue, num momento de distração, trocar os copos e o Arthur acaba matando a si mesmo. Então o Eggsy conta o plano pro Merlin, que é o cara lá que liderava os treinamentos e o chefão da tecnologia da Kingsman. E ele, junto com o Roxy e o Merlin, vão no dia marcado para que o plano acontecesse e tentar parar Valentine. O plano deles consistia em mandar o Roxy derrubar um dos satélites do Valentine, ou seja, eles colocaram ela num balão, num projeto americano bem antigo, para mandar ela para o espaço, e ela de lá lançaria um míssil e derrubaria o satélite. Mas isso tudo dependeria do Eggsy conseguir uma conexão na Terra para que o Merlin pudesse hackear as coisas e tornasse possível todo esse plano mirabolante. Então o Eggsy, disfarçado do Arthur, que seria salvo no dia da dizimação, ele consegue entrar aonde as pessoas seriam salvas, na arca, nós podemos dizer assim, e lá ele consegue hackear uma conexão, né, colocar o Merlin dentro do sistema para que o plano pudesse ser executado. Com alguma dificuldade, a Roxy consegue derrubar o satélite, né, o que já era previsto que aconteceria, porém o Eggsy é pego. E ele tem que fugir e lutar com todos os agentes. Então que o Eggsy do nada revela o seu lado fodão, porque, tudo bem, no filme antes dava pra ver que ele tinha umas habilidades de parkour, fora as habilidades ladrão dele, só que em nenhum momento nós vimos ele lutar tão bem quando ele lutou no fim. Podemos assumir que ele conseguiu isso no treinamento, mas parece que ele foi magicamente transformado ali, por algum motivo. Enfim, nada fora do esperado. Se o filme tivesse que terminar bem, essas coisas teriam que acontecer, então sigamos em frente. Com dificuldade, o Eggsy consegue fugir daquele exército que estava perseguindo ele, leal ao Valentine. Mas quando ele entra no avião, para voltar, para eles fugirem de lá, ele tem uma terrível surpresa, porque o Valentine estava redirecionando um satélite de um dos amigos dele para refazer a sua network e colocar o seu plano em execução novamente. Então Eggsy teria que voltar lá sozinho, encarar todo aquele exército que ainda estava atrás dele e impedir que o Valentine colocasse a mão lá, porque o sistema funcionava por biometria, ou seja, ele tinha que voltar pra zona de fogo. E aí que a coisa começa a complicar, porque tinha tanta gente atrás dele, era literalmente um exército, que ele se encontrou numa situação humanamente impossível de se escapar, que eu duvido que até Chuck Norris conseguiria. Quando ele teve uma brilhante ideia, ele disse pro Merlin hackear o sistema e ativar o chip que tinha sido implantado atrás da orelha de todo mundo que estava naquela sala, que era, digamos assim, a marca, o sinal de que a pessoa seria salva da destruição, do apocalipse final provocado pelo Valentine. E de acordo com o que nós vimos no filme anteriormente, a cabeça de todo mundo explodiria. E adivinha o que aconteceu? Deu certo. Todo o exército, todas as pessoas que seriam salvas, todo mundo explodiu a cabeça num festival de fogos de artifício, que literalmente é o que mostra no filme. Beleza, a gente sabia que isso tinha que dar certo, porque o Eggsy tinha que alcançar aquela sala e tinha que impedir que o Valentine colocasse a mão lá no negócio. Porque assim, o Valentine não ia desistir do plano dele. E é aí que outra coisa acontece, ele consegue colocar a mão no sistema biométrico e a matança começa no mundo inteiro. Coisa até meio surpreendente, porque
Talvez isso não fosse necessário, né, a situação toda começar, mas foi o que aconteceu. É óbvio que o Valentine não tinha implantado aquele chip na cabeça dele e nem da gente que trabalhava com ele desde o começo do filme. E é com ela, aquela gente que não tinha deixado ninguém passar e ninguém sobreviver durante o filme todo, nenhum inimigo do Valentine. É com ela que o Eggsy teve que lutar. A luta foi boa, só que nós sabíamos que pra as coisas funcionarem, o Eggsy teria que ganhar a luta, e o Eggsy conseguiu matar a gente, mas a luta foi boa, muito boa. Aquela gente tinha umas pernas de metal, então depois dela morta, o Eggsy roubou uma das pernas dela e jogou nas costas do Valentine, fazendo com que ele caísse e morresse. Ou seja, a humanidade salva, aquele final feliz pra todo mundo, aquele final que todos nós esperávamos, mas o importante foi que no meio do caminho, no meio do processo, no meio do filme, houveram surpresas boas. Nada assim tão previsível, ou seja, o filme teve um pouco de imprevisibilidade com a morte do Galahad, com a matança que se iniciou ali, que nós não esperávamos talvez que fosse acontecer, né? E também com o Eggsy participando dessa batalha final sem ser um agente oficial da Kingsman, porque no treinamento inteiro sugeria que ele ia passar, e na verdade no final ele acabou não passando. Fora a história do filme, que eu achei muito boa, com toda a conspiração para aniquilar a humanidade e parar o aquecimento global aí, conspirações essas que eu já ouvi histórias, inclusive, teorias na vida real. Ou seja, o filme soube aproveitar muito bem cada elemento que ele se propôs a mostrar. Fora que, falando de novo, mostrar o vilão daquela forma como Samuel Jackson foi mostrado, meio descolado, foi uma ideia genial pra mim. É lógico que houveram elementos inexplicáveis, como por exemplo, como é que o Eggsy aprendeu a lutar daquela forma que ele lutou no final? Isso não pode ser explicado, deve simplesmente ser aceitado. Coisas de cinema. Acabou que o Eggsy acabou voltando por aquele corredor onde ele lutou e matou todo aquele exército sozinho antes das explosões das cabeças. E salvou a princesa da Suécia, e ele acabou tendo a gratidão dela e recebendo a gratidão dela da melhor forma possível, se é que me entendem. Tudo ao som da música Slave to Love. A música que não é nada mais, nada menos tema do mito, Ney Paraíba. Acho que só quem assistiu o Globo Esporte de São Paulo em 2009 entendeu o que eu acabei de dizer, mas foda-se. E o filme termina com o Eggsy finalmente sendo admitido na agência de serviços secretos Kingsman e salvando sua mãe do seu marido abusivo. E depois dessa história toda e algumas considerações, eu considerei o filme Kingsman The Secret Service um filme muito bem feito, muito bem produzido, com uma história legal, um filme que pelo menos a minha atenção prendeu na tela durante todas as suas 2 horas e 8 minutos de duração. Personagens legais, história capaz de surpreender a gente, um pouco de tecnologia e pancadaria. Todos os elementos que um bom filme tem. Eu gostei muito de assistir. Ele também apresenta alguns elementos de um humor bem sutil, e em algumas cenas eu dei risada. Embora o humor não seja o principal foco do filme. O principal foco eu acredito que seja a história mesmo, que eu achei ela muito legal, foi o que mais me chamou a atenção. Então, de acordo com as classificações desse programa Humilde Opinião, que você pode ver aí nos comentários, eu considero o filme ótimo. Ou seja, eu recomendaria esse filme para qualquer pessoa que quiser assistir. Se você conseguiu ver esse vídeo até aqui, eu recomendo então que você assista, você não vai se arrepender de acordo com a minha opinião. Lembrando que você nunca é obrigado a concordar com a minha opinião, com nada que eu falo aqui. Mas eu não considerei esse filme 2 horas da minha vida perdidas, eu assistiria de novo. Então é isso aí, pessoal, veredito dado, tá na hora de eu encerrar o primeiro programa Humilde Opinião aqui. Se gostaram do vídeo aí, clique no gostei, se não gostaram, sem problemas, clique no não gostei, mas se gostaram mais ainda, adicione os favoritos. Não é inscrito no canal ainda, pode se inscrever, é só apertar o botão aí embaixo. E também, se gostou do vídeo, pode compartilhar, mostrar para seus amigos, para sua família e enfim, para quem você quiser. Lembrando sempre que eu aceito sugestões de filmes para eu assistir e trazer pro programa aqui, então se você tiver algum filme que você gostaria de ver sendo comentado aqui, deixe aí nos comentários que eu vou dar uma olhada com certeza. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo e até a próxima. Falou!